Queridos alunos da disciplina de atenção farmacêutica, assistência farmacêutica e farmácia clínica da Faculdade FAMA, professora Sueza. Então vamos iniciar a nossa videoaula sobre semiologia farmacêutica, entendendo que esse material com conteúdo, né, dessa aula estará disponível para vocês na plataforma Google Class, e eu também vou estar compartilhando aqui com vocês a nossa tela. Então, para começo, vamos lá, semiologia farmacêutica. É importante que vocês busquem e façam a análise geral de todo o contexto que nós até agora estamos passando para vocês. Então, vocês tiveram aulas sobre consulta farmacêutica, sobre a atenção farmacêutica e o cuidado farmacêutico, e vocês também estão desenvolvendo um portfólio, onde vocês já têm o protótipo de um questionário a ser aplicado ao paciente de vocês. Né? Então, nós estamos fazendo atividades paralelas na ideia de juntarmos para obtermos o conhecimento acerca do exercício efetivo do cuidado farmacêutico. Então, agora, nós vamos falar de semiologia farmacêutica, que é nada mais é uma disciplina, uma ciência extremamente importante, que ela traz para nós justamente a parte que aqui eu estou utilizando algumas referências bibliográficas, né, a do Conselho Federal de Farmácia, os materiais que constam no Profar, material do professor Marcelo Polacco-Bison, dentre outros. Então, inicialmente, a semiologia farmacêutica, ela auxilia o farmacêutico no reconhecimento das necessidades dos problemas de saúde do paciente, a partir de uma demanda, de uma queixa, a partir de uma reclamação desse paciente, a fim de quê? De nós extrairmos o máximo de informações dele para que nós possamos dar orientação do cuidado, orientação sobre o uso correto do medicamento, a fim de quê? Melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, até aqui, meninos, nenhuma novidade, né? Nós estamos fazendo, caminhando para que nós possamos agregar conhecimento sobre a parte do cuidado farmacêutico ao paciente. Bom, após o conceito de semiologia, eu tenho ainda aqui a descrição do que vem a ser o nome semiologia. Então, sêmio vem de sinal e logos de discurso. Então, é a fala dos sinais, né? A fala por quem? Pelo meu paciente. E também a minha percepção. A semiologia é o estudo dos sinais e sintomas das doenças, sinais e sintomas das doenças que afetam o nosso paciente, por meio do exame clínico ou físico, entendendo que esse exame físico e clínico, a junção, isso chama anamnese. Então, orientando, estudando dentro da semiologia, eu tenho a anamnese. A semiologia, ela é o estudo de algo, é o estudo dos sinais. E esses sinais eu obtenho fazendo a anamnese, né, farmacêutica, ou seja, investigando e observando o meu paciente. Então, não há como confundir a semiologia, entendendo que a logia, né, o logos, aqui o estudo é uma ciência, né, dos sinais. E como eu observo esses sinais é a partir da minha anamnese. Eu investigo e eu também verifico os sinais, ok? Então, a partir dessa anamnese, eu tenho a análise dos resultados e os exames laboratoriais que o paciente possa ter ou eu posso, inclusive, estar pedindo.
Semiotécnica, né, que são duas palavrinhas que caminham juntas. Semiologia e semiotécnica. Consiste na técnica da coleta dos dados, dos sinais e sintomas, né, para a avaliação das necessidades. E nós falamos na aula passada da consulta farmacêutica. Essa consulta farmacêutica, todo isso, esse conjunto, né, que da consulta farmacêutica, a semiologia, a anamnese, tudo eu aplico durante a minha consulta farmacêutica. É importante que isso fique claro para vocês, que aqui nós estamos contextualizando as etapas, né? Então, mais adiante, eu tenho o que vem a ser, então, a anamnese farmacêutica. Então, a semiologia é o estudo dos sinais e sintomas que eu observo por meio da anamnese farmacêutica. A anamnese é você retrazer a memória, trazer algo à memória. Então, aqui significa trazer a memória, eu lembrar, eu provocar, eu trazer para o paciente os fatos relacionados à doença. Ou seja, eu vou investigá-lo, eu vou conversá-lo, eu vou fazer perguntas técnicas para que eu obtenha as informações acerca do problema de saúde dele. Então, quando eu explico o que é semiologia e o que é anamnese farmacêutica, vocês já começam a entender o objetivo do questionário que vocês fizeram para nós lá dentro do portfólio. O portfólio é voltado para um determinado paciente portador de uma determinada doença. O questionário, que ficou muito em dúvida, vários alunos tiveram dúvidas, professora, que tipo de questionário é esse? Onde eu devo pesquisar? Esse questionário é exatamente um instrumento, ele é um instrumento para que você faça a anamnese farmacêutica. Ele é único? Não. Junto ao questionário, você vai verificar os sinais vitais do paciente, você vai anotar as suas percepções quando você for visitar o paciente, mas o questionário que vocês elaboraram, ele é um instrumento para você aplicar ou realizar a anamnese farmacêutica. A maioria das vezes, o relato espontâneo da demanda feita pelo paciente é insuficiente para a identificação de sua necessidade ou problema de saúde, tornando-se necessária uma investigação maior. O paciente fala, estou com a dor na barriga, estou com a dor na cabeça, né? Então, isso é muito difuso, é muito genérico. Eu preciso extrair informações e aí a importância do questionário ser bem construído, com base em informações na doença, na patologia. Porque essas perguntas, essa extração, essa anamnese, ela vai ser mais bem feita, mais apurada, se eu conheço os sinais e sintomas daquela doença, porque aí eu vou fazer perguntas técnicas, perguntas-chave para eu receber as informações do paciente. A anamnese inclui a coleta e análise dos sinais e sintomas, avaliação física, exames clínicos e testes laboratoriais. Isso tudo dependendo da minha condição, da minha circunstância. Na verdade, então, o que a gente quer colocar para vocês, que os objetivos dessa anamnese é identificar a necessidade ou problema de saúde do paciente, identificar os fatores modificadores da conduta que fez ele tá andando com dificuldade, ele está afastado das suas atividades seculares e alguns sinais de alertas relevantes, né, da vida do meu paciente. Importante sabermos, né, isso é conceito básico, diferença de sinais e sintomas. Então, vamos nos pautar primeiro pelos sinais. Sinais,
acompanhando a nossa projeção. São dados objetivos que podem ser avaliados pelo examinador, entendendo que esse examinador somos nós, é você, farmacêutico, somos nós, né? Por meio de inspeção, palpação, percussão, ausculta ou evidenciados mediante outras manobras. São exemplos de sinais: temperatura corporal, pressão arterial, tosse, edema, né, presença de sangue na urina, leitura de exames, né? Então, todos esses são sinais e eles são objetivos. E os sintomas? São as percepções subjetivas. Então, aqui eu tenho objetivos, sinais e sintomas subjetivos. São as percepções do paciente. Elas não são mensuráveis. Podem ser influenciadas pela cultura, pela inteligência, pela capacidade de cognição, pelo grau de percepção desse paciente. Cognição, que eu quero dizer, muitas vezes o próprio paciente ele não é suficientemente capaz de relatar o problema. Então, ele é muito difuso, né? E eu preciso juntar os sinais e os sintomas. Por isso que a disciplina, o cuidado, ele é importante, a presença, né? A observação do paciente. Por mais tecnologia que tenhamos, mas eu vejo os sinais, eu faço a leitura clínica do meu paciente. Então, eu junto sinais e sintomas. E esses sinais e sintomas, eles me dão uma leitura. Eles, ao ler os sinais e sintomas, eu estou fazendo a anamnese farmacêutica e fazendo a interpretação desses sinais e sintomas, que eu chamo de interpretações de dados, para que eu possa orientar o meu paciente sobre uma terapêutica, uma conduta, uma orientação mais adequada sobre o uso correto dos medicamentos. Então, aqui eu tenho uma ilustração, sinais achados do examinador farmacêutico e podem ser quantificados. Eles são objetivos. Aqui ficou trocada o título, mas aqui não há dúvida. Sintomas é o que o paciente sente, as percepções que ele te passa, né? Então, eu tenho sinais, informações objetivas e sintomas subjetivos. Aqui é um resumo, né? Quando eu falo SOAP, é o conjunto de tudo isso, que é uma sigla que eu confiro a minha anamnese farmacêutica. É uma técnica, né? A anamnese farmacêutica por meio da técnica do SOAP, ou seja, da leitura dos sinais e sintomas, ou seja, dos dados objetivos e subjetivos, eu faço a avaliação e eu emito um plano de cuidado. Então, levando para o nosso portfólio, nós vamos estudar primeiro a doença do meu paciente, construir um conceito, né, a historicidade dessa patologia. Vou fazer um questionário, que é o que vocês fizeram. Esse questionário, ele vai atuar para mim como uma ferramenta para a anamnese farmacêutica. Quanto mais apurado, quanto mais direcionado a patologia esse questionário for, melhor ele vai extrair dados para que eu possa fazer o quê? A avaliação desses dados, né, que são os dados objetivos e subjetivos, e para depois eu fazer o plano de cuidado. Aqui tem uma figura, espero que esteja dando para vocês enxergarem, mas ela vai estar arquivada. Essa figura ela é do material do Profar, do Conselho Federal de Farmácia. Eu printei e está aqui o resumo, né? Aqui nada mais é do que as etapas da consulta farmacêutica, né? Então, eu tenho a anamnese farmacêutica, que eu verifico os sinais objetivos e subjetivos.
né, eu tenho o plano de cuidado. Esse plano de cuidado, ele pode ser o encaminhamento do paciente ou eu faço a terapia, a prescrição farmacêutica, sendo uma terapia farmacológica ou não farmacológica. Ou eu posso encaminhar esse paciente. Ops, que pulou. E aqui eu tenho ainda a avaliação dos resultados, né? Então, mais na frente, eu tenho esse plano de cuidado. Esse plano de cuidado deverá apresentar a seleção e a determinação de estratégias para a implantação e avaliação desses resultados. Ou seja, eu preciso esse plano de cuidado é uma orientação, uma perspectiva, ele pode ser por meio de uma prescrição, por meio de uma prescrição farmacológica ou não farmacológica, e ele também pode, inclusive, ser uma adoção de encaminhamento que eu posso fazer ao meu paciente. Então, aqui eu tenho o resumo, né? Na verdade, o plano de cuidado é a interseção, né, do que ele pode vir a ser. E aqui eu tenho, para a gente fechar, é imprescindível que isso fique claro. Esse paciente, ele vai estar onde? Né? Lá na nossa primeira aula prática, esse paciente ele pode estar em casa, ele pode ir à farmácia, ele pode ser hospitalar. E esse farmacêutico, ele atua em diversas situações, em diversos ambientes. Contudo, é necessário, porque eu já falo em consulta, eu já falo em anamnese, eu não faço isso no ambiente público, no espaço compartilhado. Eu preciso ter um ambiente reservado. É aí que a gente chama o consultório farmacêutico ou sala de atendimento farmacêutico. Ou seja, é um ambiente tranquilo, onde eu ofereça confiança, segurança para o meu paciente, ou seja, ele vai estar preservado, né, do público, ele pode me falar toda a angústia dele, os sintomas dele, né? E é importante que eu tenha uma ferramenta para arquivar esses dados, né? No mínimo, um fichário, mas hoje a gente já trabalha com sistemas, né? Sistemas de informação, e nós temos vários hoje no mercado, Clinicar X, o próprio Registre, que é gratuito do Conselho Federal de Farmácia, que são ferramentas baixáveis, que funcionam como aplicativos que você registra os dados do paciente e eles, cada sistema tem uma peculiaridade, uns mais robustos do que os outros, inclusive eles dão indicativos, né, de cuidados para nos auxiliar nessa tarefa do dia a dia do cuidado farmacêutico ao paciente. Entendendo que essa é uma prática clínica que, para o farmacêutico executar, ele tem que ter habilidades e competências, não só no campo da farmacologia, no campo da comunicação, no campo das relações interpessoais, né, da fisiologia, da farmacoterapia, dentre outras várias, né, da fisiopatologia e dentre outras várias. As consultas e retornos devem ser previamente agendados. Nós falamos isso lá na nossa apresentação sobre consulta farmacêutica, que a consulta farmacêutica ela termina com um fechamento onde eu faço uma previsão para o meu paciente de retorno. E esse retorno, ele é importante para o cognitivo, né, para o psicológico do paciente. Por quê? Porque ele, quando ele sai com a perspectiva de data de retorno, é mais um elemento que ajuda a adesão do tratamento, né? Isso não é mensurável, mas isso ajuda no sentido que ele sai sabendo que tem um compromisso com um determinado profissional farmacêutico de estar retornando ao estabelecimento. Aqui, eu quero também estar compartilhando com vocês uma tela sobre... Deixa eu voltar aqui. Compartilhando com vocês uma tela sobre o material que vai estar disponível para vocês. Esse material
Ele é um fascículo do Conselho Federal de Farmácia, são vários, esse é o módulo 2, que fala de semiologia farmacêutica e raciocínio clínico. Nosso material foi produzido aqui, dentre vários, não é só aqui que nós tiramos, né? Mas é importante que vocês também, se quiser aprofundar no assunto, e eu recomendo, né, que vocês possam estar buscando aqui maiores informações. Aqui fala tudo sobre a semiologia, sobre semiotécnica, sobre sinais e sintomas. Esse material vai estar arquivado para vocês também lá na parte da nossa plataforma do Google Class. Esse é o conteúdo que nós tínhamos para passar para vocês, vai ficar arquivado no YouTube, né, e também na plataforma Google Class. Até o nosso próximo encontro. As dúvidas poderão ser acionadas pelo Google Class ou na nossa videoaula, que nós vamos estar com os horários agendados para estar fazendo essas orientações a vocês. Então, meninos, espero que vocês tenham aproveitado, né, esse momento, e paramos por aqui. Até nosso próximo encontro.